Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Não sei se vocês viram, gente, mas o trabalho de recuperação, né, do terceiro bimestre está no site, tá? Para vocês tentarem fazer. Recuperar a nota do terceiro bimestre, né? Quem precisa fazer isso, né? Quem eu não recebi o trabalho. Quem tá com nota ruim é a Ana Clara, o Gabriel, a Lorena, Matheus Augusto, a Natália, o Pedro Barros, Pedro Cardoso, El e a Ana Laura. Esses alunos, eu não recebi o segundo trabalho, né? Aí a nota deles está baixa, tá? Se quiser conferir, ó, essas aqui são as notas do terceiro bimestre. Eu recebi já um trabalho de recuperação de um aluno aqui, só que foi de um aluno, olha só que legal, que já estava com nota praticamente boa, né? Já estava com uma nota suficiente. Mas ele quis fazer para melhorar mais ainda, e eu acho isso muito bom. Aí eu ainda não olhei, não corrigi, tá? Mas hoje à tarde eu vou pegar para corrigir e vou colocar a nota dele lá e atualizar. Então, quem quiser fazer para melhorar a nota, faz, né? É importante. Como eu disse, como eu expliquei lá no textinho, eu tenho que ter esse trabalho de recuperação em mãos até dia 12 para conseguir corrigir tudo, né? E entregar as notas para o colégio. Né? Bem, vamos ver quem chegou agora. Gabriela, a Maria. Quem mais? O João. Só. Bem, como
Como eu disse para vocês, então, hoje a aula vai ser uma aula de continuação, né, da anterior, que nós vimos as medidas de superfície, né, vimos como que elas são, né, que é praticamente a mesma coisa que a medida de comprimento, só que, né, a nossa reguinha, que antes era assim, agora ela é dessa forma aqui, ó, cadê? Essa forma aqui, em que as nossas medidas estão ao quadrado, tá? Medida ao quadrado significa que é uma medida de superfície, né? Vimos também como faz a transformação, né? Que a gente agora pula de 100 em 100, ou seja, de duas em duas casas, certo? Muito bem. Hoje, como eu disse para vocês, eu vou ensinar, então, como que calcula a área desses objetos para chegar nessas medidas, né? Nessas informações aqui. Como que eu chego nessas medidas, né? Bem, para isso a gente precisa calcular, né, a área do objeto, da figura. Tá? Como faz isso, né? Bom, a área de uma figura, ela vai representar a região interna dela, né? Toda a superfície que está dentro dela é o que vai representar a área. Essa área ela vai variar de acordo com cada figura, né? Com o seu tamanho, com as suas dimensões, né? Com o formato dela, né? Tudo vai se basear como que a figura é desenhada, em como que o objeto que nós estamos calculando é. Bem, a forma básica de calcular a área simplesmente seria contar, né, a sua região interior, né? Como que a gente conta isso? Bem, para a gente conseguir fazer esse método de contagem da área interna de uma região, aí a gente precisa primeiro que essa figura esteja colocada em um certo lugar, uma certa folha quadriculada, certo? Por quê? Porque cada quadradinho que a gente vai ter daí na nossa figura vai representar uma parte dessa área, certo? E representa uma unidade, né? Então, como que isso vai aparecer para vocês? Né? No livro de vocês, a partir ali da página 113, tem umas formas ali que mostra para vocês como que é a área dessa forma que eu representei para vocês, a que eu escrevi aqui. Que é simplesmente uma figura desenhada em um lugar com quadradinhos, né? Como a gente tem aqui esse exemplo que eu fiz para vocês, olha só. Observe as imagens a seguir e descubra a área de cada uma. Bem, como que a gente vai descobrir a área desses objetos? Para isso, a gente precisa simplesmente olhar a imagem e ver quantos quadradinhos tem cada uma, né? Então, eu vou aumentar essa imagem aqui só para vocês verem melhor, né? E aí, a gente tem aqui uma malha quadriculada, né? Um plano cheio de quadradinhos. E cada um desses quadradinhos vai representar uma unidade de área, né? Então, vamos pegar aqui no meu primeiro, na letra A. Como que a gente vai calcular a área desse objeto? Para isso, você vai pegar e vai fazer as separações em quadradinhos, né? Aqui, ó, vai seguir simplesmente a linha, certo? Então, aqui a gente tem um, ó. Aqui a gente vai ter dois. Aqui, ó, a gente vai ter mais dois. Então, aqui no total, a gente já tem 4 quadradinhos. Depois, 4, a gente vai ter mais um aqui. 5, 6 quadradinhos e 7 e 8. Então, essa minha primeira imagem, a letra A, ela vai ter 8 quadradinhos de área, certo? Então, isso que é contar a área de um objeto, tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso se a gente tiver um desenho nessa forma aqui, né? Com a imagem desenhada numa folha com separações certinhas igual aqui, né? Agora, se a gente tiver um objeto que tem a diagonal aqui, né? Como que a gente vai calcular, então, essa área, certo? Para isso, a gente vai ter que precisar fazer uma análise, né? Como a gente vai fazer essa análise? Bem, observe que aqui eu vou pegar e vou desenhar as linhas por cima mesmo, né? Para a gente observar o que está acontecendo com aquelas partes que estão meio que cortadas, né? Nos triângulos que a gente tem ali. Bem, o que acontece, ó? Observa que nós temos aqui imagens que estão com uma parte só do nosso quadrado, né? Ele não vai representar, então, uma medida
certa da nossa figura, né? O que a gente vai fazer, então? Bom, vamos pegar e analisar como que a gente pode encaixar esses triângulos, essas metades, né, nas outras partes. Como assim? Olha para essa parte aqui, para esse objeto, ó. Cadê? Aqui. Olha para essa parte aqui de baixo. Observa o pedaço que falta aqui, completar um quadrado, tá? Essa parte que falta para completar um quadrado, basicamente, vai ser a parte aqui de cima, se eu não estou enganado, né? Você pega, vira aquela parte, e ela vai encaixar exatamente aqui. Se não for essa parte aqui, vai ser essa aqui do meio, tá? Por quê? Porque essas partes de triângulos assim se completam. Tá? Aí a gente pode observar também que esse pedacinho vai encaixar aqui, né? E esse pedaço vai encaixar aqui. Então, o que acontece daí? Nós vamos ter, então, quantos quadrados inteiros? A gente vai ter 1, 2, 3 quadrados inteiros daí, né? E isso só completar. A gente vai ter, então, no total de imagem aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 quadrados inteiros, mais 3 quadrados inteiros que vai ser completado, fazendo a junção dessas partes que foram cortadas, né? Então, no total, 1, 2, 3, 4, mais 3, 5, certo? Então, essa seria a medida da área desse meu objeto aqui, tá bom? Bem, por fim, o quadrado, né? Bem fácil, né? Só fazer as continhas, né? Bem simples. Observar as imagens que a gente tem ali dentro, né? E fazer, então, as medidas, né? Então, esse aqui é mais fácil. É só observação. Tem quadrados separados, né? Igual a gente tinha no anterior, né? A gente tinha uns triângulos ali. Mas aqui é bem mais fácil de observar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, isso aqui seria 15 unidades de área, tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Tudo bem. Vamos, então, agora entender a área de uma forma mais matemática da coisa, né? Que seria quando nós possuímos figuras, né, específicas que a gente consegue calcular a área sem precisar de eles estarem desenhados em uma malha quadriculada, através do cálculo utilizando uma fórmula, certo? Vamos entender então o que é uma fórmula e como que a gente consegue descobrir a área desses objetos, tá? Por quê? Esses objetos que eu desenhei aqui para vocês são objetos que a gente vê mais na matemática, né? São objetos mais comuns, e eles são objetos que a gente consegue calcular a área através de uma conta simples, certo? A gente não precisa fazer contagem, né, como a gente fez ali no exercício anterior, tá? O único objeto específico que a gente não vai trabalhar nessa situação com vocês, porque estão ainda no sexto ano, seria o círculo, tá? Mas todos esses objetos aqui, o retângulo, quadrado, paralelogramo, losango, trapézio, triângulo, eles a gente consegue descobrir a área através de uma continha. Círculo também, mas nós não vamos estudar aqui, porque esses ainda estão no sexto ano, tá? Bem, para a gente calcular essas áreas, a gente precisa, então, primeiro, tomar cuidado com os seus elementos que nós vamos utilizar para calcular essa área, tá? Por quê? A gente tem que entender primeiro quais são, então, os objetos que nós vamos utilizar para fazer esse cálculo. E no caso da área, a gente vai utilizar as medidas de comprimento, que são a forma do meu objeto. O comprimento e a largura dele vão ser importantes para a gente calcular a área. Ou uma forma mais bonita, que a gente chama aqui, que é a nossa base e altura, certo? E o que é a base e a altura de um objeto? Bem, a base ela vai representar o lado de referente à sua altura. Ou seja, a base a gente precisa ter uma altura a relacionar. Tá? Porque a altura vai ser uma linha ou uma reta, né? Vai
sair dela a 90 graus. Ou seja, a minha medida de base e altura, elas têm que estar nesse sentido aqui, ó. Um tem que estar reto assim, certo? E o outro tem que sair a 90 graus dele, certo? Ele tem que sair assim, retinho, né? Formando aquele ângulo de 90 graus assim, né? Com um quadradinho e um ponto. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, quando a gente tem uma base e uma altura assim, certo? Vocês vão observar nos desenhos, nos exemplos que eu dei ali depois, que isso é bem fácil de localizar. Tá? Por quê? Basicamente, a altura, quando você, pessoas, né, como nós, vamos medir a nossa altura, o que a gente faz? A gente pega e fica em rente a uma parede. Aqui, a nossa altura seja calculada certinha, seja uma altura reta, né? A gente não pode calcular ela meio torta, porque não vai representar a nossa altura verdadeira. Mesma coisa com os objetos. Nosso ângulo em relação à base, em relação ao chão que nós estamos, tem que estar reto, certo? E bem, a primeira figura que nós vamos estudar, então, a área será o nosso retângulo. O que é o retângulo, né? O retângulo ela vai ser simplesmente uma figura formada por 4 lados fechadas, em que as medidas de 2 lados, né, são iguais. Então, a medida dessa parte de cima é igual à medida dessa parte de baixo. A medida dessa lateral é igual à medida dessa outra lateral, certo? E o retângulo, os ângulos que vão formar entre essas medidas laterais têm que ser 90 graus, tem que ser todos iguais também. Então aqui ó, a gente pode ver todas essas medidas são 90 graus. O que significa? Significa que se a gente pegar um lado desse retângulo como base, o outro vai ser logicamente a altura. Então aqui eu escrevi, né, aqui ó, que isso seria a minha base, e essa aqui seria a minha altura. Por que ela é minha altura? Porque ela está saindo a 90 graus da minha base, certo? E o cálculo de área, gente, bem simples, né, nessa situação. Só eu pegar minha base, né, esse tamanho que a gente tem aqui, e multiplicar pela altura, certo? Então, a área basicamente vai ser isso daqui para os retângulos e basicamente para todos os outros objetos que nós vamos estudar, só que com algumas diferenças básicas, tá? Então, tenha noção de que a área basicamente é a base vezes a altura, certo? Só que determinadas figuras, elas vai ter umas leves modificações, tá bom? Bem, na do retângulo vai ser simplesmente assim. Eu poderia pegar outro lado como base? Poderia, sem problema nenhum. Eu poderia ter pego esse lado aqui como base, né? Esse carinha aqui como sendo minha base, tá? E aí, quem seria a minha altura? Ora, seria essa parte lateral aqui, né? Essa parte de baixo ou a parte de cima seria a minha altura, tá bom? Então, tudo vai depender de qual lado a gente vai representar como sendo a minha base, ok? Então, toma cuidado quando você for observar a figura, escolher a base mais apropriada para você. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? No. E aqui, né, nessa imagem, a gente tinha a fórmula de como calcular o perímetro, que nós já vimos lá nas aulas anteriores, né? A gente já viu como calcula perímetro antes, certo? Que é simplesmente somar as laterais, né? Que foi o que ele fez aqui. Bom, próxima figura que nós vamos estudar, então, a área será o nosso quadrado. O quadrado, ele vai ser uma figura formada por 4 lados também, tá? Em que as medidas de seus lados são todas iguais, tá? E ele também vai ser uma figura fechada e as extremidades vão ser ângulos retos, né? Então, basicamente, se o senhor observar, ele é um retângulo, né? Ele é um retângulo, olha só que bonito. Só que as medidas de suas laterais são todas as mesmas, né? Então, se aqui eu tenho uma medida 10 e aqui 5, né, num retângulo, o nosso quadrado, se aqui for 10, as outras também vão ser 10, né? Então, suas laterais vão ter a mesma medida. Se os laterais são as mesmas medidas, como está aqui informado, né? Todos os lados são iguais, né? A área, que é basicamente base vezes altura, vai ser o quê? L vezes L nessa situação, né? L vezes L é a mesma coisa que L ao quadrado, como nós já vimos antes, quando a gente tem um objeto que é multiplicado por ele mesmo, né?
é a mesma coisa que ele ao quadrado. Então, se você quiser, eu posso até escrever aqui, ó, que é L vezes L. Né? Então, L vezes L é a mesma coisa que L ao quadrado. Tá bom? E o perímetro, bem fácil, né? É só multiplicar por 4 a lateral. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma. Muito bem. Entendido a área do quadrado. Vamos agora, então, para o próximo, que é o paralelogramo. Se você for observar, aqui até coloquei a imagem do lado, ó, do retângulo. Ele também vai ser uma figura formada por 4 lados, em que seus lados são paralelos, né? Só que as medidas de seus ângulos ali internos vão ser diferentes de 90 graus. Então, basicamente, ele vai ser um retângulo mal formado, né? Ele vai ser um retângulo torto, né? Então, o que acontece quando a gente tem esse retângulo? Observa... deixa eu apagar aquele símbolo ali. Apaguei. Observa, então, que ele também vai possuir área e altura. A altura, gente, não confundam aqui que a altura vai ser essa medida lateral aqui, tá? A medida lateral aqui não é a altura. Por que ela não é a altura? Porque ela não está a 90 graus com a minha base, certo? A altura vai ser a reta saindo de uma base até a outra nessa situação, né? Então, você pode ver, eu fiz aqui em pontilhado, ó, um risquinho, né? Representar a altura desse meu objeto, bom? Se você quiser saber a altura também de um paralelogramo de uma outra forma, você pode pensar no seguinte. Você pode pegar, ó, fazer um corte aqui, nessa medida, né? Esse triângulo. E você meio que pega esse triângulo aqui. Você vai pegar esse triângulo. Vai colocar ele, né? Aqui. O triângulo daí vai vir para cá. E aí você vai ter o quê? Se você olhar simplesmente para essa parte que está aqui, verde, ó, para esse cara. Que é um retângulo, basicamente, né? Então, você pode ver, se a gente pega esse triângulo, recorta e cola ali, vai se formar um retângulo novamente, né? Como calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a gente só tem que saber, né, quais são as medidas da base e da altura corretamente, né? No caso, a minha altura, se a distância de uma reta até a outra, né, vai ser essa medida aqui, né, essa distância, e a base vai ser essa parte de baixo, né, basicamente, né? Tudo bem? Entendido aqui o paralelogramo? Sim. Sim. Bem, no paralelogramo, então, a gente vai... E, Gustavo? Ele tem a mesma quantidade de um retângulo, então. Sim. O que vocês têm que tomar cuidado é em relação à altura, né? Em que medida o exercício vai tirar. Porque se ele te dá essa medida aqui, ó, se ele te der essa informação, essa lateral, né, ou essa, isso não representa a altura do meu objeto, tá? Isso aqui é simplesmente o lado dele. A altura será uma linha que vai sair dessa parte de cima até a de baixo a 90 graus, né? Então ele vai ser reto, tá bom? Tomar cuidado com a informação que o exercício for te passar aqui no paralelogramo. Como é que a gente vai saber o resultado? O exercício tem que te dar, né? Essa altura aqui. Só que, como eu disse, ele pode te dar essa medida aqui lateral, ou ele vai te dar a altura, né? Então, se ele te der a medida lateral, você não vai conseguir calcular a área desse objeto, né? Você só vai conseguir calcular o perímetro. Bom? Tá, mas como Bom. vai ser o resultado de número? Bom, imagina que aqui ele te deu a base 5, aqui ele te deu aqui a altura 3, né? O estado da área. Vou fazer a multiplicação, ó. Tá aqui, ó. Uma área vai ser igual, a base é 5 vezes 3. Quanto que é 5 vezes 3? 15, né? Daí essa seria a área desse paralelogramo. Agora, em vez de ele te dar aquela informação ali da altura, que é 3, ele te dá a informação do lado aqui, que seria 3. Aí você teria como calcular a altura disso daqui? Não, você não tem como calcular. Tá?
Você teria que fazer, então, o perímetro daí, né? A única coisa que daria. O perímetro seria igual 5 mais 3 mais 5 mais 3, né? Como igual ao retângulo, a parte baixa vai ser igual a de cima e a lateral vai ser igual a outra lateral, né? E o perímetro seria igual a quanto? Seria 10 mais 6, 16, né? O perímetro seria 16. Tudo bem? Ok. Bom. Vamos para o próximo, que seria o losango, tá? O losango, vocês podem estar vendo aqui umas medidas estranhas, mas ele também vai ser basicamente um quadrado. Ele é um quadrado, porque as duas laterais são iguais. Só que, como ele é um quadrado, a gente não consegue fazer a área em relação às suas laterais, né, de L ao quadrado. Por quê? Porque os ângulos que vão ser formados aqui, né, entre essas medidas, não são ângulos de 90 graus, tá? O único ângulo de 90 graus que a gente vai ter, como vocês podem ver, ó, é aqui nas diagonais. Né? E é as diagonais que nós vamos utilizar para calcular a medida da área. Tá? Então, aqui, quando a gente tiver um losango, medida importante que nós temos que calcular ou ter as diagonais, né, que é um ponto a outro aqui, e da uma lateral a outra, né, seria essas distâncias. Por quê? Porque se a gente for ver, isso aqui basicamente vai ser um retângulo, né, assim, né? Se você observar nesse retângulo, a diagonal aqui, ó, ela vai sair de um lado a outro, né? Aqui vai sair de um lado a outro também. E representa essa lateral, né? Essa medida lateral aqui representa essa lateral aqui. E como calcular a área de um retângulo ou de um quadrado? É só multiplicar os lados, né? Então, um lado vezes o outro, a gente vai ter desse retângulo completo, né? Só que, se for observar, o nosso losango, ele não completa o retângulo, ele tem umas partes que ficam para fora. Então, a gente vai pegar e vai dividir por 2, né? Por que dividir por 2? Bem, observa. O nosso losango tem quantos triângulos aqui dentro? Ó? Tem 4 triângulos. O retângulo que forma em volta, que é a medida que nós calculamos da área no total, também forma 4 triângulos aqui. Então, esse retângulo, se a gente fosse pegar e fazer a área total desse retângulo, a gente teria, então, no total, 8 triângulos. Mas, como o nosso losango só pega 4 aqui de dentro, né? A gente tem que pegar e dividir por 2. Né? Então, isso que é a nossa área do losango. Tá? É só pegar, multiplicar as diagonais, né? A maior e a menor, dividir por 2 essa medida. E aí a gente vai ter a área desse losango que está dentro desse retângulo em vermelho aqui. Tá bom? Tudo bem? Tudo. Sim. Então, essa seria a nossa área do nosso losango, tá? Foca nas diagonais aqui, que um vai representar a base e outro é a altura, tá? Dividir por 2. Bem, por fim aqui, os objetos de 4 lados, a gente vai ter o nosso trapézio, tá? O nosso trapézio vai ter 2 lados paralelos e 2 lados ali que não vão ser paralelos, tá? E vai ter agora esses lados que são paralelos representados como base menor e base maior. Os lados ali vão ser chamados de lados. E ele também vai ter uma altura igual no paralelogramo. A altura dele vai ser a distância da base menor com a base maior, né? Não é a medida lateral aqui, porque essa lateral ela é torta, né? Como a gente pode ver. E aí, como faz para calcular a área desse objeto? Como nós vimos então antes, que é simplesmente calcular a base vezes a altura, aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar as bases e multiplicar pela altura. Só que, porém, a gente vai dividir por 2, né?
Então, aqui, a gente tem uma base maior e a base menor. A gente vai somar essas duas bases, multiplicar pela altura, dividir por 2. Por quê? Porque a gente tem duas bases, né? A gente está somando as duas bases. Se eu quero uma só, a gente vai dividir por 2. Porque não dá certo pegar só uma base, né? Porque se a gente faz a conta com uma base só, vai dar erro, né? Não vai dar a área certinha. Por isso que a gente tem que pegar e fazer uma média. A gente tem que somar as duas bases, tá? Aí dividir por 2, tá? Aí vai dar certo. Por quê? Porque nossas bases têm medidas diferentes, né? Então, você não pode pegar simplesmente escolher uma. A gente tem que pegar, juntar as duas e dividir por 2, tá? Então, junta as duas bases, multiplica pela altura e divide por 2. Você vai ter a área um trapézio, né? De qualquer trapézio, na verdade, fazendo a área dessa forma, você consegue descobrir a área dele. Bem? Alguma dúvida? Não? Nenhuma. Bem, deixa eu Não, dar nem presença aqui pro pessoal, então, que chegou depois. Eu acho que eu vi o Luiz ali. Ah, mas o Luiz saiu? Ah, mas eu dou presença, eu sou bonzinho. Quem mais? Acho que mais ninguém. O Luiz foi o que eu vi aqui na lista de chamada, mas depois saiu. Bem, próxima aula, então, que a gente vai ter hoje ainda. Eu vou terminar essa aula aqui de área para vocês, ainda faltou a área do triângulo, e entender algumas figuras mistas, e eu coloquei mais alguns exercícios para vocês também descobrirem as áreas, tá? Então a gente vai voltar a partir daqui na próxima aula, lá às 11h30, né? Se eu não me engano, a nossa próxima aula, às 11h30. Tá bom? Sim. Então é isso aí, gente. Até daqui a pouco, na próxima aula. Vão vendo a aula, né? Que vocês viram. Tenta tirar algumas questões, se vocês tiverem, né, alguma dúvida, que eu tento responder para vocês depois. Alguma parte vocês não entenderam, eu pego e explico de novo lá, sem problema, tá? Então é isso aí, gente. Até daqui a pouco. Tenham um bom dia. Tchau, professor. Você tá bem, Tchau. tchau.